Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero te mostrar como que você faz para visualizar os seus dados. No vídeo anterior eu te mostrei como que você faz a criação de dados aleatórios. Se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima para você ver. Mas no vídeo de hoje a gente vai entender como que funciona a visualização desses dados. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir para você se inscrever no canal e me ajudar a levar esse conteúdo de programação, de raciocínio, de aprendizado de máquina a cada vez mais pessoas aqui dentro dessa plataforma. Para visualizar os nossos dados, a gente vai utilizar a biblioteca Matplotlib, que é uma biblioteca muito utilizada para essa parte de criação de gráficos e visualização de dados. Ela te oferece uma grande variedade de opções na hora de criação de gráficos estatísticos, como por exemplo gráficos de linha, barra, dispersão, histogramas, dentre diversas outras variações. Mas a gente não vai utilizar a Matplotlib pura, porque ela tem uma curva de aprendizado um tanto quanto íngreme, digamos assim, por conta da variedade de opções que ela vai te fornecer. Embora ela tenha uma documentação bem certinha que ajude bastante, tem uma interface que vai facilitar a criação desses gráficos, que é a interface PyPlot, que ela é construída em cima da Matplotlib. E é sobre ela que a gente vai construir os nossos gráficos aqui. E o primeiro gráfico que a gente vai ver é um histograma, é até esse gráfico que está aqui, que ele vai criar para você várias barras de acordo com a quantidade que tem de cada valor. Então aqui a gente pode ver que da faixa do 0.2 mais ou menos até a faixa do 0.7 concentra a maior quantidade de dados. Só explicando a parte de cima aqui, eu vou importar a minha biblioteca NumPy para mim conseguir só criar os dados. Se você já tiver esses dados, você nem vai utilizar a NumPy aqui. E eu vou criar o gráfico mais especificamente aqui, olha, com a Matplotlib PyPlot. Eu só importei ela aqui como PLT, que é o apelido dessa biblioteca. Então aqui eu vou passar para ela PLT, eu estou chamando a minha biblioteca e passando para ela qual que é o gráfico que eu quero, o hist de histograma. E aí eu passo qual que é o arquivo, né, ou então aqui no caso a variável que vai conter os meus dados. E aí ele plota o gráfico para mim. Só que eu quero visualizar, então eu peço para minha biblioteca mostrar o gráfico aqui para mim, olha. plt.show, ela mostra o gráfico. E aí na faixa horizontal, né, na faixa do X, ele vai te mostrar qual que é o intervalo, também conhecido como bins, que vai representar os valores agrupados. E no eixo vertical, no eixo do Y, ele vai te mostrar qual que é a contagem dentro de cada intervalo. Os histogramas, eles são particularmente úteis quando você quer entender a distribuição dos seus dados, qual que é a forma deles. E isso vai te fazer compreender quais são as possíveis tendências, se existe algum valor extremo e também padrões. O segundo gráfico que eu quero te mostrar é o gráfico de linhas. Ele também é criado com a biblioteca Matplotlib PyPlot. E em vez de eu passar o hist para ela, igual a gente fez no gráfico de histogramas, do gráfico anterior, eu vou passar o plot aqui, olha, e vou passar qual que é os dados que eu quero que ele plota. E aqui é a representação do meu gráfico. E um gráfico de linhas, gente, ele é uma representação visual que vai conectar pontos de dados por meio de linhas retas. No eixo horizontal, no eixo X, estão as variáveis independentes e no eixo X as variáveis dependentes. Para quem não lembra o que seria uma variável independente e dependente, vamos explicar. Uma variável independente é aquela que vai ser independente de qualquer outra variável. É ela que vai ditar qual que é o rumo, digamos assim. Ela vai ter a influência a respeito das outras variáveis. E uma variável dependente é aquela variável que vai se deixar ser influenciada pelas variáveis dependentes. Vamos para um exemplo. O tempo de estudo refletido na nota de uma pessoa, por exemplo.
O tempo de estudo, ela é a variável independente, porque ela vai influenciar a nota depois, lá na frente. E a nota, no caso, ela seria a variável dependente, porque ela depende da variável independente, que é a de tempo, para fazer sentido lá na frente. Então, por exemplo, se eu estudo 10 horas, eu tenho uma nota. Se eu estudo 20 horas, eu tenho uma outra nota. Então, uma é dependente da outra. A nota é dependente do tempo e não o tempo dependente na nota. Deu para entender, né? Mas vamos voltar aqui para o gráfico. Esse gráfico, do jeito que ele está aqui, é o retorno da biblioteca. Ela só exige que você passe para ela qual que é os dados que você quer que ela plota esse gráfico. Mas existem alguns parâmetros que você pode alterar para deixar o seu gráfico um pouquinho mais bonitinho, digamos assim, mais estilizado. Eu vou falar alguns deles aqui para você conhecer. Isso é só a título de curiosidade mesmo. O primeiro é o LS, ou Line Style. Se você quiser escrever Line Style aqui, ele vai aceitar também, mas esse LS ele também vai reconhecer. E por padrão, ele vem aqui como sólido, mas você pode fazer o teste e testar aí algumas outras opções. Eu vou deixar aqui na tela quais são as opções disponíveis para você testar, mas eu vou trazer aqui só esse daqui, olha, só para você ver mesmo. Ele é, qual que é que eu tinha achado bonitinho, gente? É o Dash Dot. Isso aqui, opa, isso aqui é entre aspas. E aí eu peço aqui pra ele, olha. Olha lá, ele faz um risquinho e uma bolinha, um risquinho e uma bolinha. E aí, por que que ele deu diferente do gráfico anterior que estava aqui, né? Porque eu passei para ele aqui, olha, gerar os dados novamente para mim. Então, por isso que ele alterou totalmente o gráfico aqui, porque ele gerou novos valores. Se eu tivesse importado de algum lugar, o gráfico seria certinho, só que em vez de estar todo sólido, né, todo certinho aqui, ele estaria com esse risquinho bolinha. Deu para entender, né, gente? Enfim, é isso que aconteceu. O outro parâmetro que eu quero te mostrar é o color, ou então o C, em que você vai passar para ela qual que é o código hexadecimal que você quer, ou então existe 140 nomes de cores que você pode fazer. Eu vou testar um nome aqui aleatório para a gente ver se funciona. Olha, eu vou colocar aqui yellow e vou pedir para ele rodar. Aí, pronto, tá amarelinho. Mas aí tem os códigos hexadecimais, né, igual eu disse, ou então tem a lista. Eu vou procurar qual que é o link da lista e deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você conferir. E o terceiro parâmetro que eu quero te mostrar é a grossura da linha. Aqui ela vem bem fininha e eu quero deixar ela um pouquinho mais grossinha. Então vou colocar LW e vou passar um valor, e aqui tem que ser ponto flutuante. Então eu vou colocar 2.5, por exemplo. E aí eu peço para ele rodar e a linha fica bem mais grossinha, né? Esse gráfico de linhas aqui, gente, tem como você criar ele com mais de um conjunto de dados, tá? Então é só você criar uma outra variável ali e pedir para ela gerar esses dados para você e plotar ele aqui também, que a biblioteca vai separar as duas representações por cores diferentes. Eu quis trazer como que faz para criar esses dois tipos de gráficos aqui hoje, mas existem diversos outros, tá? Eu vou deixar numa lista aqui os mais utilizados para você conferir. E para a gente fechar essa parte de visualização de dados, eu quero te mostrar como que você faz para ver quais os dados exatamente que você tem no seu conjunto. Porque na parte do gráfico você vai ver uma relação geral do seu conjunto de dados e não os dados específicos. E eu faço isso através dessa linha de código aqui. Eu não vou explicar o que essa linha está fazendo, porque é a parte de Python mesmo, a parte de Python básica, ou não tão básica assim. Mas para quem quiser saber o que está acontecendo aqui, que estrutura é essa, é um dicionário de compreensão, ou um dicionário comprehension. É só você procurar na internet que você vai saber certinho como que funciona essa estrutura de código. Com ela, você vai conseguir visualizar cada um dos seus dados. Olha, ela cria para você uma chave e um valor aqui certinho.
eu pedi para ela criar 10 valores aqui para ficar menorzinho, né? Mas isso pode ser com qualquer dado. Bom, gente, é esse conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários para mim. Eu sempre respondo os comentários de vocês. Eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei e sempre acompanhar os conteúdos aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima. Alguns outros aqui no mesmo. Como que eu explico isso? E criar um outro, e aí ele vai criar 2 gráficos intercalados. Como que eu falo isso?